Legends of Death. Olá, Redbangers, começando a edição de Legends of Death número 16, hoje com Sepulchral Desolation, Death Metal de São José do Rio Preto e ainda uma banda de São Paulo, Death Metal Oligarquia, e ainda bloco temático, coluna Legends e banda do mês. Começa o Legends. Legends of Death. De volta no programa Legends of Death número 16, rolou Assyria do Agigehan e ainda Demonic Possession do Tijuda e ainda The Day of the Dead Walked do Six Feet Under. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends, toda semana. De volta no programa Legends of Death número 16, esse foi o bloco temático, né, ausente a algumas edições, só com projetos de sucessos que algumas vezes superaram a sua banda inicial, né? Hoje a Agigehan do ex-Enthroned Guaroth e ainda do ex-Iconoclast Berdana lançou duas demos, né? E ainda o clássico Perverting The Nazarene Cult, debut de 2008, fudidaço esse trampo aí do Agigehan. E ainda rolou o Tejuda, né, projeto do Neg, né, ex-Bestcraft, e ainda de Antichristian, né, Styren. Tejuda lançou inúmeros álbuns aí, uns 5 álbuns mais ou menos, né, entre eles o clássico Kill for Satan, né, de 2000, né, a banda tá ativa, saiu ano passado Anti-Live, né, a bandaça aí, né.
muito boa esse projeto, que acabou ficando muito maior do que seus projetos anteriores, né? Já perdeu até a cara de projeto, né? Nem parece mais projeto, né? Tão famosa do que suas antecessoras. E ainda Six Feet Under, né? Esse projeto aí do Chris Barnes, ex-Cannibal Corpse, né? Era um projeto, virou sua principal banda depois de sua saída do Cannibal Corpse, né? Ficou famosa aí pelo sem número de álbuns covers, né? Entre outros Number of the Priest, sua cover aí do Judas Priest. Intervalo. O programa Legends também é impresso. No Zine Legends of Death você tem bastidores do programa, entrevista com o editor e ainda entrevista bônus. Zine Legends, 12 páginas, 64, preto e branco e old school. Contato pedido legiõesdamorte@gmail.com ou ato 19995421862. De volta no Legends of Death número 16, agora entrevistar Sepulchral Desolation, né? Banda aí do interior paulista de São José do Rio Preto, terra do Avalanche Metal Fest, né? Os caras têm uma gravação caseira, né? Um ensaio aí para divulgar a banda, né? Sepulchral Desolation, Gustavo vocais, Damiano guitarra base, Flávio Podrão guitarra solo e ainda Nefaste no baixo, né? Na bateria, Wilson Tinzão, ex-Imperial Doom. Bem-vindos, bangers do Sepulchral Desolation ao Legends of Death. A banda nasceu aí de outras bandas, né? Ou vocês juntaram somente para montar um Sepulchral Desolation? Boa noite, pessoal, ouvintes da Legends of Death. Aqui é o Ricardo, guitarrista do Sepulchral Desolation. Então, a banda nasceu meio que por acaso, né? Eu havia me mudado aqui para a cidade de São José do Rio Preto há menos de um ano. Fui comprar cordas para guitarra e conheci o Flávio Podrão, que trabalha numa loja de instrumentos musicais aqui. E aí ele comentou que estava querendo voltar a tocar, já tinha tido banda antes. E passou um tempo, a gente marcou para começar a fazer os ensaios e ver se virava alguma coisa. No começo só eu, ele e o Wilson, o baterista. Aí o Nefasto, que é o baixo, veio já depois de quase, acho que uns 5 meses que a gente estava nessa brincadeira aí só de... Aí depois de mais um bom tempo que veio o Gustavo pro vocal. E o Podrão, o Gustavo, o Nefasto e o Tim, eles tocaram antigamente no Imperial Doom, que foi muito conhecido aqui na região. Mas a intenção era fazer alguma coisa completamente diferente do que havia sido feito antes com o Imperial Doom. E aí a gente começou a montar, realmente estruturar e fazer as músicas para Sepulchral Desolation. Tá certo, né? Como você lembra aí do Imperial Doom, né? Uma banda de 94 de Rio Preto, né? Das antigas, na época do Forte, né? O Death Metal tava no auge, né? Agora tem uma demo aí de 2000, bonito nome, bonito logo, Imperial Doom. Queria que você comentasse os trampos aí, destacando a evolução em cada um deles. Até o momento de trampo a gente tem uma demo que a gente gravou. Na verdade é a gravação de um ensaio. E são 5 músicas, algumas minhas, algumas do Podrão, e acho que 1 ou 2 que fui eu e ele que fizemos junto. E assim, evolução, eu acho que por enquanto é meio difícil você tentar dizer que tipo de evolução ainda tem, né? A evolução, acho que até agora foi mais do entrosamento de um tocar com o outro, já que, pelo menos para mim e pro Podrão, as escolas de onde a gente vem é completamente diferente. O Podrão sempre veio já direto do death, quase black, e eu tenho uma pegada mais trash, até um pouco mais pra heavy, talvez. E acho que é mais isso mesmo. Então aí a gente começou a fazer e o resultado é esse que tá aí na demo por enquanto. Infelizmente não é uma gravação muito boa, mas serve pelo menos pra gente já ter um ponto de partida e a partir daí ver o que pode ser feito pra melhorar, né?
se tratando de shows, assim, a banda está satisfeita com a agenda que tem ou quer mais tal? A produção está satisfatória na sua região? Quesito shows, a banda é relativamente nova, né? A gente passou muito tempo até conseguir juntar todo mundo para poder realmente estruturar as músicas e chegar a um ponto de poder se apresentar. Existem ainda algumas falhas, e então a gente fez apresentações ao vivo. A gente fez 2 apresentações, uma em Bebedouro, 14 de maio, e essa última agora, dia 9 de setembro, que foi em Borborema, no primeiro Borborema Metal Fest. Foi muito legal, onde podemos tocar ali com bandas, todas as bandas da região aqui. A banda principal da noite foi o Luxúria de Lilith. E a produção de show aqui na região tem, mas é um pouco devagar. E o fato da banda ser ainda pouco conhecida, né? Então a agenda, na verdade, a gente não tem ainda muito show para fazer por conta disso. Queria saber quais os próximos passos da banda, né? Estúdio, estrada, fazer algum projeto especial? A respeito dos próximos passos da banda, né? A gente está com uma certa dificuldade aqui, por motivo de tempo, todo mundo trabalha, né? O Gustavo, que é o vocal, infelizmente não vai poder continuar. Ele é professor e está com uma carga horária muito alta. Então, provavelmente a gente vai precisar de outro vocal. Também não sei se talvez, muito provavelmente a gente vai dar uma reestruturada na banda, porque até houve umas diferenças de opiniões aí a respeito do que fazer, do que não fazer, e então a gente vai ter que dar uma sentada e ver exatamente o que vai ser feito daqui para frente. Eu não pretendo parar com a banda de maneira nenhuma, mas eu não acredito que vá continuar com essa formação que fez até agora. Então, daqui para frente, estrada eu não sei se eu acho que mais shows vai ser difícil, mas assim, pelo menos a curto prazo. Daqui para frente é reestruturar, e eu tô com algumas ideias, já tenho algumas bases de guitarras gravadas aqui em casa. A minha intenção é gravar pelo menos um full length com, sei lá, 8, 9 músicas, mas assim, uma gravação profissional, com qualidade, né? Não da maneira que tá essa que a gente soltou na demo aí, que essa daí é mais para uma divulgação aí, para conhecer a banda, ver o que a gente, né, a capacidade que a banda tem, até onde a gente pode chegar. Mas eu acredito que seja realmente isso. Daqui para frente vai ser uma reestruturação e começar a trabalhar realmente para que a banda seja realmente uma banda forte na cena aqui, que tem espaço e até foi muito bem aceita até agora o que a gente mostrou. Realmente a banda está naquela fase de se organizar ainda, né? Mas quando embalar, a coisa realmente, né, vai pegar, e aí é outro nível, né? Queria saber como é que funcionam as composições do Sepulchral Desolation, né? Se é centralizado num membro só, ou se todo mundo dá um pitaco. No quesito composições, assim, até agora estava funcionando da seguinte forma: eu gravo as bases, vou fazendo umas bases aqui em casa de guitarra, alguns riffs, às vezes já levo a melodia mais ou menos pronta, encaminhada, assim, tipo do que eu acho que mais ou menos pode ser, e aí leva pro ensaio. Aí o pessoal, o Tim coloca a bateria, o Nefasto faz o baixo, o Gustavo prepara o vocal ali na hora, de acordo com aquilo que a gente está tocando, e a gente vai estruturando ali. Algumas músicas eu levei um pedaço, o Podrão completou, fez o outro pedaço lá, a gente fez no estúdio. Teve uma que ele trouxe pronta já, que ele já tinha também. Então, no geral, é mais ou menos assim: as músicas nascem primeiro na guitarra, e aí todo o resto é feito no ensaio. Bateria, baixo, vocal, é tudo feito no ensaio e vai fazendo tudo na hora. Depois disso, aí, claro, a gente vê da melhor maneira que funciona, riffs, parte de solos,
E aí monta depois, né, deixa a música no esquema para que possa ser tocada. Queria deixar sua agenda aí de shows, né? E suas considerações finais aqui no Legends of Death 16. As considerações finais, eu acho que é até um pouco difícil, talvez, por conta do pouco tempo que tem a banda, né? E já tá passando por algumas dificuldades aí para se manter. Agenda, como eu disse, no momento ainda não tem. Mas no meu caso, as considerações finais, como eu disse, eu pretendo continuar, se não com essa formação, com outra, claro. E a banda tem muita coisa para mostrar, a banda tem potencial, né? Tem muito espaço para o tipo de som que a gente faz. O underground está forte, pode parecer que não, é difícil, tanto para produtores quanto para banda, você conseguir montar evento, levar. Hoje em dia é complicado dar público, né? Por exemplo, o Fest de Borborema aí no dia 9 foi legal pra caramba, mas assim, não deu o público esperado. Tinha uma galera legal tal, mas eu acho que poderia ter dado muito mais gente. E é isso, fazer metal, fazer barulho, que é o que a gente curte, que a gente gosta de fazer. E tá aí no meio, conhecendo pessoal, conhecendo bandas novas, fazendo novos amigos, tocando junto, que é o mais legal de tudo, né? E movimentar o underground, que é o que mais importa. E finalizando a entrevista com Sepulchral Desolation, Death Metal de São José do Rio Preto, abre com Vulture in Blood. No Legends of Death número 16 rolou aí Vulture in Blood, né? E ainda um ao vivo aí do Sepulchral Desolation, banda de death metal de São José do Rio Preto, que você deu entrevista aqui pra gente do Legends of Death 16. Já tem Oligarquia e Banda do Mês. Você que tem banda, envie seu material pra gente divulgar no Legends of Death, legiõesdamorte@gmail.com ou no nosso WhatsApp 19995421862 ou ainda Facebook/Legions Rádio. De volta no programa Legends of Death número 16 e agora a coluna Legends parte 1. Saudações a todos, os guerreiros do metal underground.
Hoje eu trago aqui na Legends of Death comentários a respeito de dois grandes lançamentos também no metal nacional, que são na verdade duas demos da grande Horda Cadaveres, do grande brother Chacal Butcher 666, um grande irmão aí que realmente representa o cenário underground, está aí apoiando, batalhando com suas hordas. Dentre elas está o Cadaveres, né? Eu venho falar a respeito, primeiramente, da demo Only Demo Is Real, que é um grande clássico deles, que eu tive a honra de receber, que pra mim ficou uma coisa bem crua e bem rústica mesmo, ficou uma coisa que mostra a verdadeira essência de um black metal oitentista e cadavérico, ficou uma coisa suja e cruel mesmo. E também ficou assim, até a capa ficou uma coisa uma essência bem antiga, tá ligado? Preto e branco, uma coisa bem fácil a você mesmo, vamos dizer assim. Um trabalho que me surpreendeu sonoricamente e também fisicamente. O seu formato me atraiu demais até. E pra mim foi um grande lançamento. Legends of Death. Dando continuidade aos comentários a respeito do Cadaveres, eu quero falar também a respeito da outra demo que veio junto, que no caso seria All Demons from Hell, que também me surpreendeu pra caramba na sonoridade e na capa. Foi uma coisa bem trabalhada, mas porém com a mesma essência que o Cadaveres tem e vem tendo ao longo dos anos aí, que vem trabalhando no cenário, se inspirando em bandas lá dos anos 80, 90, porque, né, quando uma banda é chamada de real, por exemplo, é uma banda real mesmo, que traz a essência antiga e que não se vende ao modismo e outras coisas do tipo. Legends of Death. Science,
De volta no programa Legends of Death número 16 aí, agora entrevistar a banda Oligarquia Death Metal de São Paulo, né? Banda que começou aí em 92, né? Tocando Death Metal mais 80, né? Um Death mais tradicional, né? A banda tem inúmeras demos, splits e 3 álbuns, né? Seu último full álbum foi o Distilling Hatred, né? E ainda esse ano participou do split coletivo La Migra 2. Bem-vindos, bangers do Oligarquia Death Metal, ao Legends of Death número 16. Oligarquia é Arthur e Alan baixo, guitarra e voz, Victor, que canta as antigas, e ainda Guilherme, que canta as novas. Finalizando com Panda, bateria. Bem-vindos, headbangers do Oligarquia, ao Legends of Death 16. A primeira pergunta, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o passado e a história do Oligarquia. Então, primeiramente aí, saudações à galera da Legions, headbangers aí que acompanham o trabalho dos caras, firmeza demais, importante demais pra cena ter esse tipo de trampo aí. Então, Oligarquia é o seguinte, surgiu em 92 naquela pegada, na época, principalmente de 80 para 90, que era, faça você mesmo, gosta de tocar, vamos tocar. Então a galera se juntou pra fazer um som, mandar um som que curtia. Sempre foi aí puxado aí pro hardcore, o Panda sempre puxou mais pro hardcore, punk, e o Alex que puxava mais pro lado do metal. Na época a influência do Ratos era incontestável, né? Na época tinha Agrotóxico, um monte de banda aí que misturava muito de hardcore e metal, e o death metal tem essa raiz, né? Então não tem como negar isso. E foi nessa pegada que os caras montaram, e aí foi mudando. Na época, aí em 98 que eu entrei, né? Então no começo da minha formação, que gravou a primeira demo foi o Panda, o William no baixo, o Panda na bateria, o William no baixo, o Alex no vocal. Só que aí às vésperas aí do Necrópolis entrou a Carol no lugar do William, né? Em seguida, 15 dias depois eu entrei, a Carol entrou assumindo baixo aí no lugar do William, e 15 dias depois eu entrei para assumir os baixos aí, e a Carol tocar aquilo que ela curtia mesmo, que ela tocava mesmo, que era a guitarra, né? Então ela foi fazer segunda guitarra, então ficou Alex guitarra e vocal, a Carol guitarra, e eu no baixo e o Panda na bateria. E assim foi até a época que a gente estava compondo o Manavirus, né? Nessa época aí a Carol saiu, entrou o Fernando, né? Um ano antes da gente lançar o disco, ajudou a gente a compor. Depois que ele entrou, ele ficou um tempo até as gravações e saiu na época das gravações. E aí entrou o Guilherme, né, para assumir a guitarra, e assumiu a guitarra e backing vocal também. Inclusive ajudou a gente na produção do som, fez as introduções de músicas, passagens de música, os capítulos lá que tem no Manavirus, que são bem legais. Foi tudo ali a voz do Guilherme já participando da produção do CD. Então isso foi bem legal. E ele entrou. Depois de um tempo ele teve alguns problemas também, né? E sempre assim, é banda de peão, né? Então a gente, todo trabalhador, todo mundo assalariado, vira e mexe, nasce filho de um, ou tem um problema ali financeiro de outro, muda de trampo, e a gente vai tocando. É importante a gente tocar, fazer o que gosta, mandar o som que a gente gosta, que a galera curte, que é a raiz aí do death metal, anos 80 total, a gente gosta pra caralho, a gente manteve isso. E aí teve um tempo, entrou o rock, né, na guitarra, época que o Guilherme tava com uma dificuldade de acompanhar. Então o rock assumiu aí um período, depois saiu o Alex também, então aí entra o Pancho, né? O Victor Pancho entrou também aí para assumir a guitarra, e o Guilherme voltou em seguida também. Tá? E na época a gente estava com o Max, né, nos vocais, né? Ele entrou aí pra gente gravar o Distilling Hatred, que é o terceiro disco nosso. Aí entrou o Max, puta vocal poderosíssimo, mudou um pouco a cara da banda, no sentido que o vocal era muito mais, bem agressivo, né? Um estilo diferente, o outro era mais, o vocal do Alex mais pesado, mais doom e tal, então mudou bastante num sentido a levada dos sons e tal, mas a gente sempre tem que manter na raiz aí nossa do death metal.
E infelizmente aí o Max não pôde, por problema pessoal saiu, e aí a gente resolveu manter os dois vocais, o vocal aí, o Guilherme e o Pancho assumiram os vocais, e estamos rolando, né? E aí veio o nascimento do meu filho recentemente, meu segundo filho, e a gente optou por colocar um camarada nosso no meu lugar, né? O Alan, né? A galera que chama de Max aí também, mas é o Alan, e ele entrou, assumiu o baixo aí nesse período, uns 3 meses últimos agora, e agora a nossa pegada é manter os dois baixos. A gente já tinha tido uma experiência assim com o Arthur, né? Na época do meu primeiro filho, fez vários shows com a gente. E nossa ideia foi fazer, já na época era manter 2 baixos, mas aí ele teve que, mudou de trabalho, montou um negócio, foi para Maceió, ou melhor, para Piauí, e aí a gente teve que andar um pouco aí para voltar no projeto aí com baixo só, mas agora nosso segundo filho ajudou a gente a realizar essa brincadeira aí de tocar com 2 baixos. Isso foi uma experiência fantástica. Fizemos um primeiro show já mês passado, esse mês agora, começo do mês, foi espetacular, muito pesado, né? E essa pegada agora, vamos tocar com 2 baixos de agora em diante, preparando o próximo trabalho aí nosso. Todo mundo sabe que o Oligarquia é uma banda estradeira convicta, né? Isso explica a discografia magra da banda? Bom, agora falando um pouco aí da banda da Oligarquia na estrada, cara, é aquilo, cara, a gente gosta muito de tocar, de fazer show, e aí é na estrada, né, cara, não é uma banda de só ficar em estúdio, não, a gente tem até dificuldade, isso que atrapalha um pouco o intervalo longo entre os discos, né, tem a ver com isso, a gente não consegue parar de tocar, de rodar aí o país, onde for, onde chamar, a gente tá indo, muitas vezes a gente toma preju, porque a gente, no pique de tocar mesmo, a gente abre mão de cobrar cachê, muitas vezes, se o lugar é legal, se a gente nunca foi, se o cara se propôs a bancar a viagem, não sei o que, a gente vai, e às vezes o que o cara dá, não dá pra bancar, mesmo assim a gente vai, a gente se vira, dá um jeito e faz vaquinha e tal, vai rachando as vezes, e vamos que vamos. A gente tenta evitar isso, porque todo mundo é o trabalhador aqui, tem conta pra pagar em casa, mas às vezes não tem como, e a gente, se faz um puta show, a gente volta satisfeito, então não é o problema da grana, não, a gente não toca por grana, é por prazer, né? E por isso que a gente tem muita estrada Oligarquia, muitos anos de estrada, e prioriza tocar muitas vezes, a compor mais trabalhos aí pra cena aí, pra também alimentar a cena de novas composições. Mas é isso, como a gente não vive de tocar, por isso que demora às vezes a gente lançar um trampo novo, porque o tempo que a gente teria pra tá compondo, pra tá juntando as ideias, a gente tá na estrada tocando por aí, mandando som, mandando nossa ideia pelo país afora. A Oligarquia foge do padrão tradicional do death metal, né? Ao criar letras sociais e não o habitual açougue, né? Queria saber por que essa escolha. Sobre as letras, cara, nossas letras, de fato, é o seguinte, tem a ver um pouco com a origem, o do Panda tem a ver com a origem dele aí, do hardcore, as influências e tal, todos nós gostamos de alguma coisa do hardcore, do grind e tal, e aí, nesse sentido, as influências musicais, nossa, inclusive, na Palm Death, Ratos, então tem muito a ver, né, cara? Então a gente também acaba influenciado por isso, cantando letras mais voltadas para o que a gente vê na realidade, ou seja, questionando a guerra, a ganância do imperialismo, do capitalismo, as mazelas também, as condições absurdas que são submetidas à população, à humanidade, por conta de toda essa ganância. Então a gente acha que isso não tem como nos calar, e como a banda acaba sendo um canal para mandar ideia para a galera, a gente tenta abrir os olhos também a galera através da nossa música, da radicalidade do nosso som e das letras também. Então acho que tem a ver com isso, cara.
realmente nem tudo é splatter, né? Uma hora ou outra vai surgir uma banda que vai falar alguma coisa além do óbvio. Sequência de entrevista com a Oligarquia Death Metal de São Paulo, aqui no Legends of Death número 16. Esse ano a banda soltou um split, né? Queria saber se a ideia veio de fora do La Migra ou da banda, né? Queria saber como rolou aí essa ideia do split do Oligarquia. Sobre o split aí, a gente foi convidado, né? A gente foi convidado pelos caras para participar. E a gente topou, achou um puta projeto, né? Sempre curtimos isso, já fizemos vários, coletânea, split, convidar, a gente grava o som e faz o esquema junto aí. Então, dentro do possível, né? Que também nessa limitação nossa aí de também estar na estrada, às vezes dá uma segurada em alguma coisinha ou outra aí. Mas se a gente tem o trampo, se é trampo que a gente já tem gravado, ou se a gente consegue agilizar, pega um período mais tranquilo, a gente participa sim, convidar e a gente tá participando. Obviamente que nos splits ou projetos aí que tem a ver com o som nosso ou com a ideia nossa aí, né? Já passou poucos membros na banda, né? A formação mexeu pouco aí. Quer saber qual é o segredo dessa longevidade sem mexer nos membros da banda? Então, cara, por último aí, duas coisas aí, já agradecendo a oportunidade. Tem uma galera perguntando aí como a gente conseguiu ter tão pouca alteração na formação aí, com tantos anos, né, de estrada aqui no Brasil. É difícil pra caramba manter uma banda de death metal. É que a gente também, assim, sempre foi muito pé no chão, né? Como todo mundo é trabalhador aqui também, eu sou metalúrgico, o Pana trabalha em contabilidade há 20 anos, né? Antes tinha o Alex, também trabalhava FIG, todo mundo aqui, carteira assinada, carimbadinha. Agora o único empresário nosso aqui é o Punch, mas rala mais que todo mundo, que não tem, né, empresa de refrigeração, precisando aí chamar o maluco. Brincadeira. Agora, então é isso, todo mundo trabalha muito e todo mundo entende as limitações de todo mundo, entendeu? Então teve hora na banda que o Panda passou por coisas, dificuldade pra caralho na vida, a gente não. Vamos segurar, vamos na moral, a hora que der, volta. O Guilherme, mesma coisa. Lá atrás o Fernando também. Então todo mundo, o Alex já passou os perrengues dele. Então a gente sempre foi melhor. A gente sabe o quanto é difícil manter uma banda de death metal. Então, no nosso país, que não é a cultura de massa, tem bastante headbanger, nos orgulha dos que tem, da cena que tem, poderia ser melhor, mas, cara, com as dificuldades, as limitações que tem, falta de incentivo e tudo, é guerreiro quem se mantém curtindo death metal nesse país. E as bandas principalmente. Então a gente sabe disso e manteve, né, cara? Nosso projeto é manter a banda e tocar o que a gente gosta, ser a nossa válvula de escape ao mesmo tempo de protesto também, e nessa pegada que acho que manteve, né? Ter essa tranquilidade de entender a situação de cada um e respeitar os limites de todo mundo, conversar e priorizar de fazer o som, a hora que também um ajuda o outro e vamos fazer o som e curtir junto. Acho que isso que manteve, cara, isso aí. Realmente fazer o que gosta, né? Realmente é uma diferença importante. Talvez seja isso o segredo, né, de manter os membros originais por muito tempo. Queria que você passasse a agenda, né, e as palavras finais aqui no Legends. Então agradecemos de novo aqui a oportunidade, né, da entrevista, tá, do espaço aberto para nós, para divulgar nosso trabalho. A Oligarquia aí está à disposição, quem quiser contratar show, só fazer contato com a gente, né, oligarquiadef.com.br. Entra no nosso Facebook também, lá, Oligarquia, só entrar em contato com a gente, que a gente mantém contato aí e fecha algum show, fazer uma desgraceira pelo país aí. Quiser levar pra fora também, estamos aí na desgraça aí pra fora também. Tem que fazer barulho na casa dos outros também. Brincadeira. Então, nossa agenda de shows aí, rapidão, vai. A gente tem agora dia 1º/10 em Osasco, dia 1 de outubro, dia 15 de outubro em Cambuí,
Dia 19 de novembro, Campinas, em São Paulo. Tá? Cambuí, São Paulo, Osasco, São Paulo, Campinas, São Paulo. E dia 27 de novembro, aqui na capital mesmo, em São Paulo, no Carrão. E em novembro, também dia 11 de dezembro, na Casa de Cultura do Ipiranga, também aqui na capital. Tá? Então são esses aí, ó. Dia 1º, Osasco, 1/10, 15/10, Cambuí, 19 de novembro, Campinas, 27 de novembro, São Paulo, lá no Carrão. E dia 11 de dezembro, Casa de Cultura de Ipiranga, também São Paulo aí. Falou, obrigado aí. Saudações Headbangers aí. Falou, força. Valeu mesmo pelo apoio aí, tá, irmão? Aí, que a Legions continue aí representando o metal. Abração, oligarquia aí. Valeu. Finalizando a entrevista com a oligarquia aqui no Legends of Death número 16, banda de Death Metal de São Paulo, né? Teve ainda Sepulchral Desolation, também Death Metal de São José do Rio Preto e ainda bloco temático. Abrindo o bloco com a oligarquia Between Mask and Beliefs no Legends. Vai, Pepe. Evolução da oligarquia aqui no programa Legends of Death número 16, banda entrevistada de hoje, Between Mask and Beliefs, e ainda um ao vivo da banda. Já tem banda do mês. Sempre tem aquela banda que pega a gente de surpresa, seja um riff, uma letra ou uma boa embocadura. Essa é a nossa banda do mês aqui no Legends of Death. Mediante votação, a banda volta pro topo da lista do programa. Banda do mês, toda semana, aqui no Legends of Death. De volta no Legends of Death número 16, agora a banda do mês, banda do Paraná, Black Mass, coincidência, né, galera?
pouco ausente do meio heavy metal brazuca. A banda tá nativa desde 2000. Tem 2 álbuns lançados, né? O Gloria Diabolis, de 2005, e ainda o Nemesis, de 2008. Apesar de ativa, né? A banda tá sem gravar há quase 10 anos. Seus membros já tocaram num sem número de bandas, entre outras Evil War, Aqueronte e a Lost. Banda Black Mass do Paraná, presente aqui na banda do mês do Legions of Death. Algumas bandas carregam algo em comum: voltas melhores, começos fodidos ou capas iguais. Descubra isso e muito mais no bloco temático do Legions of Death. Bloco temático, toda semana, no Legions of Death. De volta no programa Legions 16 e agora Coluna Legions parte 2. Saudações, guerreiros e guerreiras que estão a ouvir a web rádio Legions of Death. Com muita honra, trago aqui um comentário a respeito da grande banda do Devil, que seria uma das bandas do irmão Chakraboot, que eu comentei a respeito de 2 demos de sua outra banda, Cadaverse, na semana passada aqui na Legions. E hoje eu vou falar a respeito do Devil, sobre um grande lançamento que ele me mandou, que seria no caso da demo a Hibernate Possession. Um trabalho surpreendente que trouxe em si uma coisa bem maldita, um som que me atraiu muito, que me chamou a atenção, aquela coisa pesada e bem destruidora que uma banda no nível do Devil possa fazer, porque hoje em dia no cenário nacional existe muito modismo e muita poseragem por aí,
E não é toda banda que presta. E o Devil é um grande exemplo de que hoje em dia não é toda banda que está aqui por brincadeira. O Devil tem sua proposta, ele a segue com muito ódio e profanação. Gostaria de agradecer ao irmão Chacal Butcher pelo envio do material e pela grande força que ele vem me dando ao longo desse tempo que tenho de contato com ele. Ele vem me motivando tanto nos meus zines como aqui na própria Legends. E é uma grande honra, cara, trazer por aqui esse material e tal. Grande abraço e um grande rei ao irmão Chacal. E roda na Legends um trecho da demo Armenic Possession. Gosta de metal e deseja falar sobre isso? Participe do Coluna Legends, um espaço onde você comenta, disserta, opina ou divulga algo do mundo do metal. Para participar, contate-nos via e-mail legiõesdamorte@gmail.com ou WhatsApp 19995421862. Coluna Legends, toda segunda no Legends.